sim, o evangelho é uma boa notícia. Agora, uma notícia pode ser fake news. Não faça do evangelho fake news. Não minta para pregar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você faça o quê? Ative as notificações. Antes de ativar as notificações, você tem que inscrever. Olha eu errando aqui. Inscreva-se. Ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Assim você se torna um pouco proprietário desse pequeno espaço na internet. E hoje eu queria contar para você a história do dia que eu briguei com um evangelista. Por que eu estou contando isso? Por que eu acho relevante falar disso aqui? Bom, nesse final de semana teve um show, não sei se foi nesse final de semana, se foi na segunda-feira, se foi ontem, mas teve um show de uma banda evangélica de graça, só que a maneira como o show foi anunciado foi tipo um festival, e um festival de graça sem nenhuma conotação religiosa, e ali no meio houve um apelo evangelístico. Bom, isso gerou uma certa repercussão negativa de pessoas que viram a propaganda do show e se sentiram coagidas, enganadas, manipuladas, porque estavam indo só para ouvir uma boa música e, no fim das contas, estavam vendo uma mensagem religiosa ali. Eu não vou entrar no mérito do show específico, por quê? Eu não vi como foi feita a divulgação, eu não estava presente lá no show, eu não tive tempo de olhar a maneira específica como foi apresentada a encenação. Eu sei que teve uma encenação, uma peça do evangelho, então assim, seria leviano da minha parte tecer comentários a respeito de algo que eu não presenciei, não acompanhei de perto e fazer esses comentários meramente baseado na repercussão negativa que teve. Isso seria leviano da minha parte. Entretanto, quando eu estava lendo os comentários de uma das pessoas que se sentiu assim mal, coagida, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo e é dele que eu quero falar, porque eu sei que esse episódio ele é reproduzido aqui no Brasil, acontece aqui também, tem gente que é até treinado para fazer isso. Do que eu tô falando? Eu tô falando do dia que eu briguei, que eu tive uma treta com um evangelista de rua nos Estados Unidos. De rua, no caso, num shopping. E eu acho que isso é muito importante para a gente considerar a maneira como a gente propõe a evangelização, tá? Vou contar a história primeiro, depois eu vou tecer alguns comentários de ordem prática, outros de ordem teológica e outros de ordem da percepção da cultura na qual a gente vive hoje, tá? Então vamos lá, contando a história. Fui acompanhar a minha esposa num shopping lá nos Estados Unidos, fazer compras. Ela estava no provador, tinha escolhido umas roupas, foi experimentar. E chegou um rapaz com uma prancheta dizendo querer fazer uma pesquisa. E, cara, o meu ambiente ele é universitário, né? Então, em grande medida, eu lido com pessoas o tempo todo que tem esse trabalho de pegar a prancheta, botar o formulário lá, ficar com a caneta, importunar as pessoas para que elas, quem sabe, respondam e tal. Então, costumeiramente, a minha primeira reação diante desse tipo de coisa é de ser solícito, tá? A minha primeira reação diante desse tipo de coisa é de ser solícito. Se eu tenho o tempo disponível, se eu tô ali, vamos dizer assim, com algum tempo que ou tá sobrando ou que eu consigo administrar para não chegar atrasado a um compromisso, coisa desse tipo, eu vou parar e vou fazer a pesquisa com o cara, porque eu sei que é chato ter que ficar fazendo pesquisa de campo com formulário. Às vezes chato e às vezes um requisito bobo ou da universidade, enfim. Nem sempre a pessoa que está ali querendo fazer, nem sempre a pessoa que está ali fazendo pesquisa quer fazer aquilo. Às vezes ela está mais incomodada do que você de responder. Então, sempre que possível, eu respondo, mesmo que isso vá me custar um pouco de tempo até precioso do dia. Eu procuro ser solícito. Foi o que eu fiz com aquele rapaz. Um garoto jovem,
talvez adolescente, talvez jovem. E ele começou a fazer perguntas com aquela pesquisa, e eu comecei a perceber que as perguntas tinham um cunho religioso, né? E o jeito que as perguntas estavam montadas, aquilo começou a soar bastante familiar para mim. Quase que me induzindo para um caminho de apresentação do plano de salvação. No que eu cortei o garoto e falei, olha, eu já sou cristão. E ele insistiu. E isso é uma das coisas que quando alguns treinamentos de evangelismo eles são feitos com a pessoa, isso já é uma bandeira amarela, um sinal amarelo, que é o seguinte: alguns treinamentos evangelísticos insistem para que quem está evangelizando, mesmo ao ouvir que a pessoa confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que ela é cristã, insista. Isso é extremamente desagradável, já é uma bandeira amarela. Mas não é o pior da história. É extremamente desagradável. Você está pregando o evangelho, você está trazendo a boa notícia. A pessoa mostra para você que ela sabe qual é a boa notícia e que ela acredita em Jesus. Meu amigo, regozije-se com ela. O seu papel não é convencer ninguém. Dispa-se dessa arrogância de convencimento proselitista. Não é a sua capacidade argumentativa, nem o quão bem elaborado é o planinho de evangelismo que vai fazer com que a pessoa transforme a sua vida e tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E sim, a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa que reconhece que está sendo apresentada uma boa notícia. Então, quando veio a insistência, eu confesso que eu fiquei um pouco irritado. E eu falei, olha, deixa eu deixar bem claro, eu estou fazendo mestrado em teologia, sou da igreja tal, minha igreja no Brasil é essa, minha igreja aqui nos Estados Unidos é essa daqui, eu já sou cristão, você está perdendo tempo falando comigo. Foi ali a minha reação. E aí, meio sem jeito, ele foi embora. E a hora que ele foi embora, eu tava constrangido e irritado. A ficha foi caindo. Eu falei, cara, isso é extremamente manipulador, né? O cara vir se apresentar como se estivesse fazendo uma pesquisa. E, na verdade, o que ele quer é uma ação proselitista. Cara, ele tá mentindo. A minha expectativa era de ajudar alguém que precisa fazer uma pesquisa. É isso que está implícito no diálogo inicial com uma pessoa assim. E essa história da pesquisinha para pregar o evangelho, tem um monte de instituição americana que fica ensinando isso para brasileiro. Não faça isso. Isso é mentir para pregar o evangelho. E o texto bíblico é claro em relação a quem é o pai da mentira e da manipulação. Isso não é obra de Deus, cara. E desculpa, o texto bíblico é duro nesse sentido. O pai da mentira é Satanás. Então, em nome de pregar o evangelho, que é uma coisa boa, você vai usar uma ferramenta diabólica? É natural que as pessoas se sintam ameaçadas, coagidas, manipuladas, enganadas. O Thiago Garros, amigo meu, chama isso de golpe do baú do evangelismo. Você chama o cara para uma coisa e na verdade é outra. Não faça isso, cara. Não é o cúmulo do absurdo. Então, quando eu me senti desse jeito, eu virei pro rapaz, ele tava lá já longe, eu fui atrás dele e falei, olha, tem mais uma coisa. Peça perdão para Deus. Deixa essa prancheta de lado. Joga no lixo esse papel. Dá a prancheta para mim. Peça perdão para Deus. Se arrependa do que você está fazendo. Porque você está mentindo para pregar o evangelho. Que testemunho é esse? Como que você acha que o reino
ganha quando o expediente que você usa é um expediente mentiroso. Tá, não falei tão desse jeito, porque falei em inglês, meu inglês não é assim tão bom a ponto de falar com essa eloquência. A reação dele foi ficar extremamente sem jeito, se defender, entrou na defensiva. Ele, não é bem assim, eu não tô mentindo. Falei, tá mentindo, e isso é ação do diabo. Peça perdão a Deus. Não é contra mim, não, que você pecou, não. Peça perdão a Deus. Ele ficou constrangido, tal, pegou, foi embora. Mas certamente tinha alguém que tinha orientado ele a fazer essas coisas desse jeito. E então a gente se flagra em momentos em que, seja por meio de uma pesquisa, seja por meio de um evento, seja por meio de uma adaptação cultural, a gente recorre a enganar a pessoa para apresentar para ela uma notícia verdadeira. Isso não faz o menor sentido. Não sei se foi o que aconteceu nesse evento do final de semana. Eu sei que ao ler o relato da pessoa que se sentiu enganada, a primeira coisa que veio à minha memória e dentro de mim foi reviver essa circunstância minha num shopping em que eu me senti enganado, manipulado, situação extremamente chata, e depois de enganado e manipulado, que a minha ficha caiu, eu me senti indignado por conhecer o Evangelho. Indignado porque não é desse jeito que se faz as coisas. E aí alguém vai dizer, não, mas mesmo que seja por porfia, que se pregue o Evangelho. Eu tenho minhas dúvidas se é o Evangelho que está sendo pregado quando você falseia uma notícia. Não é porque você tem ali um plano de salvação ou as 4 leis espirituais que o que está sendo pregado é o Evangelho, tá? Um planinho de salvação, as 4 leis espirituais. Deixa eu falar um negócio para você. Pelo menos explicitamente no texto bíblico, nem Jesus nem Paulo nunca pregaram o Evangelho desse jeito. Estou dizendo que está errado? Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que essas coisas são elaborações, articulações a partir de pedaços do texto bíblico que montaram para fazer com que fosse facilmente, fosse de fácil reprodução uma maneira de se pregar o evangelho. Então eu treino com facilidade e eu consigo reproduzir isso em larga escala. Agora, essa reprodução em larga escala das pessoas pregando o evangelho, sim, tem um monte de gente que conhece Jesus desse jeito, claro que tem. Sim, o texto bíblico está ali, claro que está. Uma série de pessoas tem a vida transformada por causa disso, mas é possível usar as 4 leis espirituais e tá pregando outra coisa que não seja o evangelho? Cara, se você está usando o expediente da mentira no meio das verdades que estão ali nas 4 leis espirituais que você está apresentando, não é o evangelho que você está pregando, é uma mensagem contaminada. O que leva a mais uma questão. 4 leis espirituais ou outra estratégia evangelística à disposição do plano de salvação rapidamente para as pessoas podem ser ferramentas úteis, mas não são o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Tá? E aí, a gente tem que saber que essas apresentações do Evangelho, elas são extremamente recentes na história do cristianismo. Elas ganham popularidade a partir dos grandes evangelistas do século XIX, principalmente no século XX. 2 grandes nomes, né? Primeiro, lá atrás, Moody, lá em Chicago, e depois excursionando pelos Estados Unidos, e mais recentemente Billy Graham. E outros pregadores que enchiam estádios e tal.
E foi muito relevante durante 150 anos. Antes desses 150 anos não tinha. E a pergunta é, será que hoje esse é o melhor modelo? Fazer um grande evento e expor lá o plano da salvação? Eventualmente, da maneira como se escolhe fazer isso, pode ser que seja só ineficiente. Agora, de outras maneiras, pode ser que isso seja deletério, que provoque nas pessoas repulsa. Quando você vem e me engana, o que eu tenho por você é repulsa. É natural, natural do ser humano. Natural do ser humano. O que a gente quer não é provocar repulsa. O que a gente quer é apresentar uma boa notícia. A pessoa pode rejeitar uma boa notícia, pode falar, não, não quero. Pode. Mas o nosso objetivo não é provocar repulsa. Você pode ser perseguido porque a boa notícia incomoda algumas pessoas. Mas o nosso objetivo não é provocar repulsa. E definitivamente o que incomodou essa pessoa que se manifestou na internet contra o evento, que eu não sei se ela está incomodada com justiça ou não, não sei como a coisa foi divulgada, como não foi, é leviano falar a respeito dela, mas a repulsa dela, da maneira como ela escreve contra um evento de música, ela foi lá para ouvir música. A repulsa que se dá ali pelo que está escrito não é uma repulsa em relação à mensagem do evangelho, mas ao fato de ter sido enganada. Ela pode ter sido enganada por responsabilidade e conta dela. É possível? É. Por isso eu não estou nem mencionando o nome da banda, dos organizadores, de qual foi o evento. Seria leviano da minha parte, porque eu não acompanhei o processo. Ela poderia estar enganada por conta e risco dela, porque ela interpretou mal? É possível. É possível. Agora, eu, quando tive repulsa, já cristão, daquela abordagem evangelística que eu tive no shopping, não tive repulsa por causa do evangelho. Tive repulsa por causa do tipo de abordagem. Que, inclusive, contradiz o evangelho. Então a gente fica às vezes nessa coisa de porque o evangelho, quando ele é pregado, a gente vai ter perseguição, vai ter gente que não vai aceitar, porque é assim mesmo. Sim, quando é por causa do evangelho, beleza. Quando é porque o evangelho incomoda, beleza. Agora, quando é porque a gente não tem noção e bom senso, aí, meu amigo, o cara não está repelindo nem Jesus nem o evangelho, está repelindo a sua estupidez ou a minha estupidez. Não use do expediente da mentira para pregar aquilo que você acha que é o evangelho. A saber, que Cristo, por meio do seu sangue, reconciliou todas as coisas no céu e na terra, para que se colocassem em harmonia com o Pai e experimentassem paz, para enfim estarem debaixo do domínio, do controle do Deus soberano, em amizade com Ele, tendo seus propósitos redefinidos. Todas as coisas, como nos informa o primeiro capítulo de Colossenses, a partir do versículo 19, foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo Jesus. E também nós que somos feitos seus filhos adotivos, irmãos caçulas adotivos de Jesus, e novamente amigos de Deus. Gente que experimenta paz verdadeira. Não minta para pregar o evangelho. Esse era o meu recado para hoje.
Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.